Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um treinamento de segurança com a HC Engenharia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dependência, né, de álcool, drogas e o tabagismo. Como que essas substâncias, como que o colaborador, a pessoa dependente do álcool, de alguma droga, ou até mesmo, né, os tabagistas, como isso influencia na vida da pessoa, no trabalho, na família, para que a gente possa se conscientizar sobre o uso dessas substâncias, os riscos que isso pode ocorrer, ocasionar no ambiente de trabalho, no seu relacionamento com as pessoas, tá? Então prepare esse momento para que você apenas assista esse treinamento, que você preste atenção para que haja um aprendizado, tá? Então o que que é a dependência do álcool? A relação ali alterada entre a pessoa e o modo que ela bebe. A perda ali da liberdade, da escolha entre beber e não beber, tá. Quando, a pessoa ela vai beber, onde ela vai beber, criando ali, assim, uma visão de mundo sem preocupação nenhuma, né, com as regras de contato, de comunicação, as regras sociais, as responsabilidades que a pessoa ela teria, quando há a perda dessa responsabilidade pelo ato ali da injeção do álcool, essa pessoa ela provavelmente ela já está dependente ali da substância. Então, aí é um conjunto de problemas relacionado com o consumo excessivo ali, regular de bebida alcoólica. E toda consequência decorrente desse uso da bebida alcoólica, ela vai caracterizar ali a dependência do álcool. É o uso nocivo do álcool que nós vamos falar agora. E tem um padrão de uso que pode provocar aí problemas familiares, profissionais, acidentes do trabalho, né, problemas com a comunidade, algumas doenças ali, inclusive doenças transmissíveis ali pelo contato, né, de o risco de doença decorrente ao alcoolismo e também a dependência alcoólica. De acordo com a OMS, drogas são substâncias que alteram o funcionamento do organismo. Existem as drogas lícitas, que são substâncias permitidas por lei e comercializadas livremente, e as drogas ilícitas, que são as substâncias ilegais de acordo com a justiça. Com exceção das drogas que são utilizadas para fins medicinais, as demais não contribuem em nada para o desenvolvimento das pessoas como seres humanos. Além de prejudicar a saúde mental e física, causa grandes problemas na vida social e familiar do usuário, além de prejudicar a sociedade. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2015, as drogas mais consumidas entre os adolescentes são o álcool e o tabaco. Na adolescência, uma época da vida de intensas mudanças, o consumo é especialmente preocupante, pois os jovens estão em busca da autonomia e costumam ser rebeldes. O uso pode ser estimulado pelos amigos, a busca de aceitação, a sensação de bem-estar, curiosidade, alívio de sofrimentos e fuga de uma realidade adversa. A dependência química é um risco e pode prejudicar o desenvolvimento dos jovens, afetando o seu potencial intelectual, emocional e social. O consumo precoce pode acarretar consequências nocivas. De acordo com especialistas, adolescentes que se expõem ao uso excessivo dessas substâncias podem desenvolver problemas como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, déficit de memória, perda de rendimento escolar, retardo no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades. Isso ocorre porque o sistema nervoso central ainda não está completamente desenvolvido. Em meio a esse problema, o que pode ser feito para solucioná-lo ou pelo menos minimizá-lo? Cada profissional deve encontrar o momento e a maneira mais adequada de abordar o consumo de drogas. Deve-se ter uma boa relação com o usuário para não haver grandes problemas do diálogo. A dependência deve ser vista como doença e não como falta de caráter. Existem três níveis de prevenção, cada um com os seus objetivos próprios.
A prevenção primária visa evitar ou retardar a experimentação do uso de drogas. É o trabalho que é feito com os jovens que nunca experimentaram drogas ilícitas. A prevenção secundária deve ser trabalhada com pessoas que fazem o uso, e o intuito é evitar que elas se tornem dependentes. A prevenção terciária corresponde ao tratamento de pessoas dependentes. Deve ser feita por um profissional de saúde, cabendo à escola identificar e encaminhar tais casos. Você conhece alguém que bebe demais, já por conta disso e mesmo assim não consegue parar de beber? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar: alcoolismo. O álcool sempre acompanhou a humanidade, estando presente em rituais religiosos, na gastronomia e nos momentos de festa e confraternização. Por outro lado, ele estimula a agressividade, aumenta o risco de acidentes e está relacionado a vários problemas de que nós vamos falar aqui. A maioria das pessoas que bebe faz isso de forma moderada e não é considerada dependente. Por isso, ainda existe uma grande dificuldade em se perceber quando o uso de álcool passa a ser considerado um problema de saúde, uma doença que nós chamamos de alcoolismo, dependência do álcool ou, mais recentemente, transtorno por uso de álcool. É importante você saber que o diagnóstico de alcoolismo não tem relação com o tipo nem com a quantidade de bebida ingerida, mas sim com a presença de duas características: prejuízos relacionados ao álcool e dificuldade em controlar o consumo. Os sinais e sintomas da dependência do álcool são os seguintes: falta de controle sobre o consumo, que significa beber mais e gastar mais tempo do que gostaria bebendo ou se recuperando dos efeitos. Desejo intenso ou urgência em consumir o álcool, que nós chamamos de fissura. Tolerância, que significa precisar de quantidades cada vez maiores de álcool para se obter o mesmo efeito. Síndrome de abstinência, que é uma série de sintomas que aparecem quando a pessoa diminui ou para de beber. Ter vários prejuízos relacionados ao álcool, pensar muitas vezes em parar, mas mesmo assim não conseguir. Quanto aos prejuízos ou problemas relacionados ao álcool, os que eu acho importante você notar são os seguintes: o álcool está te atrapalhando nas suas obrigações no trabalho, na escola ou em casa? Você está tendo problemas sociais ou de relacionamento, como por exemplo brigas, separação ou afastamento dos amigos? Está deixando de fazer ou diminuindo muito outras atividades sociais e de lazer que não estejam relacionadas à bebida? Tem se colocado em situações de risco físico, como por exemplo dirigir alcoolizado? Tem tido problemas de saúde relacionados ao álcool? Agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome de abstinência alcoólica. Quando um dependente do álcool diminui ou para de beber, ele desenvolve uma série de sintomas de abstinência, que são tremores, náuseas, vômitos, diarreia, suor excessivo, ansiedade, irritação e insônia. Esses sintomas podem ser tratados com medicação em casa. Porém, os dependentes mais graves, com longa história de uso, podem ter um quadro de abstinência mais grave, que nós chamamos de delirium tremens. Os sintomas são confusão mental, alucinações, a pessoa vê bichos, insetos ou vultos onde não existem essas coisas, e tremores marcantes. Também costuma haver delírios, como ideias de perseguição ou de que tem alguém tentando lhe matar, agitação, insônia ou trocar o dia pela noite. Na abstinência dos pacientes mais graves, também podem ocorrer convulsões, e uma boa parte deles evolui para o delirium tremens. Este é um quadro muito grave e pode levar até a morte, por isso é necessário um atendimento médico de urgência no pronto-socorro. Acho que ficou claro aqui que o alcoolismo é uma doença e tem consequências clínicas e sociais sérias. Mesmo assim, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer o problema, principalmente nas fases iniciais. Por vários motivos, o dependente do álcool tende a negar o diagnóstico, ou seja, ele não aceita que tem um problema ou que precise de tratamento. Isso é comum e faz parte do quadro.
Como podemos então ajudar essas pessoas? Não é uma tarefa fácil, mas as principais ferramentas ainda são conhecimento para se entender o problema e a gravidade da doença, sensibilidade para adotar uma postura que não deve ser nem de acusação ou julgamento, mas também não pode ser conivente ou fingir que não existe um problema, e atitude para buscar ajuda e tratamento com profissionais especializados. Mesmo que o paciente ainda não aceite, você pode e deve buscar aconselhamento familiar. Se você ou algum conhecido seu está tendo esses problemas de que falamos aqui, procure um médico psiquiatra. O processo de reabilitação é difícil e pode haver recaídas, mas com o tratamento as chances de sucesso são muito maiores. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. E aí, como a gente pode ver, o alcoolismo, ele é uma doença, né? E ele causa dependência. A dependência, ela engloba ali um padrão de comportamento, onde se verifica ali um conjunto de sinais e sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. O primeiro dele é o estreitamento de repertório, né? Que inicialmente, quando começa a beber, pensadamente, se uma pessoa ela aplica ali seus estímulos para beber, quando a dependência ela avança, os estímulos ali, eles estreitam-se, como foi falado, na orientação do vídeo. O comportamento de repetição, ele obedece 2 mecanismos básicos. O primeiro é o reforço positivo, que é o comportamento que a pessoa ela busca ali o prazer, né, o descanso, a satisfação. "Não, eu mereço esse descanso, eu mereço beber porque eu trabalhei muito", ou porque, já sofri muito na vida, preciso relaxar", né. Quando é algo agradável, a pessoa ali ela busca os mesmos estímulos para obter a mesma satisfação. Então esse é o reforço positivo. O reforço negativo é quando é ruim, a pessoa procura ali os mesmos meios para evitar ali o desprazer, né. Aí a importância do bebê, né, com o avanço da dependência, a pessoa ela passa a dar prioridade mais à manutenção ali da ingestão alcoólica, em detrimento de outras atividades antes que era importante, como trabalhar, viver em sociedade, viver em família, relacionamento, sair, né, com os amigos, ir à escola. E aí, na dependência é muito mais importante você dedicar ali, né, dedicar força, dedicar ânimo, dedicar tempo, dinheiro para a bebida. Aí a percepção da compulsão para beber. Ela pode ser percebida em dependentes que perdem ali o controle quando bebem e extrapolam. Aquilo que inicialmente se propunham a beber. Então, nós vamos beber aqui, hã, 2 2 cerveja, uma dose, 2, e aí a pessoa ela começa a extrapolar, ela bebe uma, ela bebe 2, ela bebe 3, ela vai a noite toda ali bebendo, um período maior bebendo, até ela perder ali o controle da situação, né. Uma compulsão ali extrema pode estar muito associada ao uso, né, para se evitar os sintomas ali de abstinência. No Brasil, o alcoolismo é considerado uma doença ocupacional. As perdas econômicas causadas por trabalhadores afastados ou com baixo rendimento são grandes. É o que você vai ver agora na quarta reportagem da série sobre alcoolismo. O alcoolismo é uma doença que marca o corpo. A cada dia que a pessoa vai se intoxicando, ela vai apresentando sinais evidentes de intoxicação pelo álcool. Então, a pele muito avermelhada, né? O andar cambaleante, a fala confusa. Isso vai fazendo com que as gerências percebam que há alguma coisa de errado. A
pessoa que faz o uso do álcool ou de outra droga, ele muda completamente a parte comportamental. O comportamento dele já fica diferente, agressivo, não trabalha conforme os procedimentos, não usa os equipamentos de segurança, então ele coloca em risco não só a vida dele, como a de terceiros. Nesta construtora, as palestras são diárias. Uma tentativa de diminuir o consumo de bebida na obra, uma realidade praticada às escondidas. Quando não conseguem levar, eles colocam dentro dessa mangueira de nível, que é uma mangueira para tirar um nível de um ponto até um outro dentro do apartamento. Coloque porque é um líquido branco, ou uma meia amarela, então é imperceptível, a não ser pelo cheiro, pelo odor. Diminui a produção. Então, para a empresa, o prejuízo por perder um profissional já treinado e qualificado, por outro lado, gastar com outro profissional. E, além de tudo, se entrar para o INSS, ou se for ficar afastado, ele entra para a estatística de acidente de trabalho. Então, acaba tendo um ponto negativo, no geral, para a empresa. Nesta empresa, a maior parte dos alcoólicos trabalha na área operacional. Pensando nisso, criou um programa de atendimento a esses funcionários. A pessoa que é doente, ela merece o tratamento e não a demissão. Mais de 1.000 empregados já passaram pelo programa. 60% conseguiram a recuperação. Badaró é um deles. A confiança foi tanto que eu tive até uma promoção na época. Eu mudei de função e passei por uma coisa muito mais responsável. Lidar com o público direto e tudo. Isso me ajudou muito. Eu falei, não, confiam em mim. Então, o alcoolismo, ele é uma doença. Eu uso para aliviar ou evitar os sintomas da abstinência pelo aumento ali da ingestão. Na medida que a dependência se torna mais grave, a pessoa começa ali a beber para evitar que os sintomas desagradáveis da abstinência lhe apareçam, né? O tremor, ah, às vezes ali mudança no humor, no organismo. Então a pessoa aumenta ali a ingestão de bebida para que esses sintomas eles fiquem camuflados. Isso é uma tolerância e a dependência. A tolerância é necessidade de doses cada vez maiores, de álcool para manutenção ali do efeito da embriaguez obtido ali nas primeiras doses. Nessa situação, diz que a pessoa está desenvolvendo tolerância ao álcool. O critério não é a ausência ali ou a presença da embriaguez, mas a perda relativa do efeito da bebida. A tolerância ela ocorre ali antes da dependência, a dependência é simultânea à tolerância, a dependência será tanto mais intensa quanto mais intenso for o grau de tolerância ao álcool. Então, quanto mais a pessoa ela for ali tolerante, ela bebe várias doses, mas ali o efeito, ele é tardio, o controle, entre aspas, que ela tem ali é demorado, mais será a dependência do álcool. Eu vou falar sobre o consumo de álcool. O consumo de álcool tem muitos aspectos, não é? Primeiro, todo mundo bebe um pouco, a grande maioria das pessoas, são poucos os que não bebem absolutamente nada. Agora, isso é alcoolismo? Não é alcoolismo? O álcool é uma droga que pode se tornar de uso compulsivo. Isso acontece quando a pessoa começa a beber e não consegue parar. E pior, muitas vezes não consegue parar toda vez que começa a beber. Esses casos a gente considera uma forma de beber com alto risco de desenvolver a doença alcoolismo. E o interessante nesse conceito é que é uma diferença do que era no passado. No passado, eu lembro quando eu era estudante, dizia quem bebe todo dia é alcoólatra. Na verdade, não se pode dizer uma coisa dessas, não é? Você pega uma pessoa que no jantar toma uma taça de vinho. Ele é alcoólatra, por acaso? Tem gente que passa a vida assim, vai morrer aí com 80, 90 anos de idade, sem qualquer complicação do uso de álcool. Agora, você pode estar na faixa de alcoolismo se você bebe de vez em quando, mas toda vez que bebe,
você bebe até ficar bêbado ou bêbada. Você não consegue parar. Esse é um conceito de poucos anos para cá, mas que deixam claro que isto é uma forma de alcoolismo. E você tem aqueles que bebem todos os dias e em quantidade exagerada. É quem toma meia dúzia de latinhas de cerveja por dia ou mais, o outro que bebe 2 garrafas de vinho, o outro que bebe meio litro de uísque ou meia garrafa de pinga. Isso é um uso que a gente chama de uso nocivo do álcool. O álcool é uma droga, como eu disse, com grande potencial compulsivo, mas que a maioria das pessoas consegue manter o consumo numa quantidade que não provoca problemas maiores de saúde. Tem saído agora que o consumo de álcool entre os jovens, especialmente pegando aquela faixa dos 14 aos 24 anos, tem caído da pandemia para cá. Eu acho isso um dado muito interessante, por várias razões. Claro, primeiro porque tem caído o consumo e não aumentado. Em segundo lugar, porque isso mostra que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão mais conscientes dos problemas que o álcool pode provocar. Isso é adquirido de que maneira? Através da educação. Nós temos falado cada vez mais no Brasil, ter feito essa discussão sobre o consumo do álcool. As pessoas estão mais preparadas para entender quais são os problemas que o álcool pode provocar. Na geração Z, essa que nasceu de 1995 para cá, existe hoje uma ideia muito melhor dos problemas que o álcool pode criar. Numa pesquisa recente, 41% dos que são dessa geração associam o álcool a problemas de vulnerabilidade, a ansiedade e até correr o risco de desenvolver um abuso continuado de bebidas alcoólicas. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte: o que a Organização Mundial da Saúde considera uma dose de álcool? Eu cansei de, na minha atividade clínica, receber pacientes que diziam: eu tomo 2 uísques só, 2 doses de uísque à noite. E aí você vê a mulher que está do lado dele na consulta e fala: mas precisa ver o tamanho da dose. Como é que eu sei a quantidade de álcool que eu estou bebendo se cada bebida tem uma determinada concentração? Por exemplo, a cerveja. Uma latinha de cerveja tem 350 ml. O que vem escrito no rótulo? Quanto tem de álcool ali? Ali vem escrito 4%, na maioria das cervejas. Então, eu estou bebendo de álcool ali 4% de 350, o que vai dar 14 ml. Agora, vamos pegar a cachaça ou o uísque. Todas as bebidas destiladas têm ao redor de 40% de álcool. Vem escrito no rótulo. Se eu tomar 50 ml de cachaça, que é aquele copo que vem com risquinho, que vem no balcão do bar, que vem com risquinho, até o último risquinho ali, dá ao redor disso. 50 ml, muito menos do que a cerveja, claro, mas ele tem 40% de álcool, vem escrito no rótulo da garrafa também. 40% de 50 são 20 ml de álcool. Então, veja, eu tomei 350 ml de cerveja, correspondia a 14 ml de álcool. Eu tomo 50 ml de cachaça ou de uísque e isso corresponde a 20 ml de álcool no total. Importante a gente saber isso, é uma conta facílima, é pegar o volume que você vai beber e multiplicar pela porcentagem de álcool que vem escrito no rótulo, é só isso. E aí você tem uma ideia das quantidades, da equivalência entre as quantidades. Na verdade, gente, o álcool tem um problema muito sério. A maioria das pessoas bebe, tudo bem. Bebe de vez em quando, bebe numa festa, até de vez em quando exagera, vai no churrasco com os amigos, bebe mais do que devia, tudo bem. O problema é que alguns têm esse controle. Bebeu hoje, exagerou um pouco até, ele passa uns dias sem beber. E depois, quando volta, aí toma um pouquinho só, acabou, não exagera mais. Passa uns meses, ele pode até exagerar de novo.
mas ele não perde o controle. O que caracteriza o alcoolismo é a perda do controle. É aquela pessoa que às vezes nem bebe todos os dias, mas toda vez que bebe, ela acaba ficando bêbada completamente. É aquele que vai à festa com a esposa e fala, não, hoje vai tranquila que eu não vou beber. Chega lá, ele se aguenta, tal, de repente ele fala, não, vou tomar também um copinho de cerveja, não vai ser esse problema. Daí a 2 horas ele sobe na mesa e começa a fazer discurso. Quer dizer, isso que mostra a perda de controle. E a perda de controle, não é que o cara, porque perdeu o controle, vai ficar alcoólatra, mas é um fator de risco muito importante, porque isso leva à repetição. Toda vez que bebe, perde o controle. Toda vez que bebe, perde o controle. Daí, a estar bebendo todos os dias, em quantidades grandes, é um passo. O problema todo qual é? O problema é que o álcool está em todos os lugares. Eu não sei, do ponto de vista genético, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista psicológico, qual é o meu perfil. Se o meu perfil me expõe a esses riscos, ao risco do uso compulsivo. E esse é o cuidado que a gente deve tomar. Evitar beber todos os dias. Isso não é bom? Claro que não é bom. E evitar beber em grandes quantidades. E se a gente um dia perde a mão, no outro dia corrige, para um pouco, dá um tempo. Não fica se expondo. A maioria de nós tem esse controle. A maioria de nós não abusa, evita abusos e não se sente bem quando bebe demais. Mas existem alguns que perdem o controle. E este é o problema todo. É para isso que a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Você pode olhar para o álcool, olha para o álcool, mas olha com cuidado. Isso é bom, é gostoso, quando eu bebo eu fico mais alegre, fico mais feliz com os amigos, mas muito faz mal, e faz muito mal, porque o álcool provoca doenças graves, gravíssimas. Nós temos aí um cálculo geral da Organização Mundial da Saúde, que o álcool é responsável por cerca de 7% das mortes nos homens e de 2,5% das mortes nas mulheres. Então, isso é uma doença que pode ser muito grave e ter um aspecto destruidor, não só para a pessoa que consome em excesso, como para todos os que rodeiam essa pessoa, especialmente os familiares que são, muitas vezes, sofrem todos os abusos que o alcoolismo provoca. E o álcool é um dos grandes responsáveis pela destruição das famílias. Se você tem interesse em conteúdo... Então, como a gente viu, o álcool, ele pode até matar. É por isso que a importância ali do tratamento, né? A pessoa que se torna dependente do álcool, quando por si só não tem força para interromper ou diminuir o uso, tem que buscar ajuda, né? Aí a negação, né, do próprio alcoolismo é uma forma de defesa da autoimagem, né? Aquilo que a pessoa ela pensa de si mesmo, é fazer com que a pessoa ela reconheça o próprio estado de dependência alcoólica é difícil, né? E é o mesmo que exigir dela uma forte quebra ali da autoimagem que ela tem de si mesma. Consequentemente, ali, mexer na autoestima da pessoa, entre outros problemas psicológicos, né? Com a autoestima enfraquecida, a pessoa ela vai perder ali, a disposição para lutar contra a própria doença. Aí alguns aspectos assim, gerais do alcoolismo. No estágio inicial é mais difícil fazer o diagnóstico, pois os limites entre o uso, né, eu bebo socialmente falando, e a dependência, né, nem sempre é tão claro. E aí o alcoolismo ele traz alguns problemas, né? Frequentes exposições temperamentais, como manifestação ali de raiva e algumas atitudes hostis, atraso e faltas no trabalho, pequenos acidentes começam ali a acontecer, a surgir, né, até quase acidentes, né, esquecimento e alguns lapsos ali de memória dos afazeres, dos compromissos, né, uma sonolência não natural, né, uma hipersensibilidade, formigamento nas mãos e nos pés, o surgimento de dormências, ou o estado de euforia, ou até mesmo o estado de depressão, o estado de ansiedade, alguns delírios,
alucinações, né, inflamação no estômago, no esôfago, que pode levar ali algum tipo de sangramento, surgimento de enjoos, vômito, uma perda de peso, né, visivelmente ali, varizes, cirrose hepática, que são ali potencialmente fatais por causa do sangramento e pode acarretar ali outros tipos de problemas, né, como pancreatite aguda ou crônica, até mesmo câncer, lesões ali no coração provocado por arritmias ou derrames, problemas hormonais e sexuais, que no homem pode até afetar ali a produção de testosterona, e síntese de esperma, pode causar a desidratação por se urinar mais, né? O álcool ele inibe o hormônio que controla a perda de água pelos rins, porém existe tratamento, tá? O núcleo de doença é o desejo pelo álcool. Eh, o desejo pelo álcool ali é o central da doença, mas nunca se obteve uma substância psicoativa que inibisse esse desejo. Então, o tratamento do alcoolismo, ele não deve ser confundido com o tratamento da abstinência alcoólica. A abstinência ali no organismo, ela incorpora literalmente o álcool, ali é o seu metabolismo, né? E aí a interrupção faz com que o corpo ele se ressinta, né, o corpo ele vai sofrer ali com a falta do álcool, porque ele foi absorvido ali pelo organismo. E aí dependendo do tempo e da quantidade de álcool ali, consumo pode causar ali sérios problemas e até mesmo a morte, como a gente já falou, que nos casos que não for tratado da abstinência. E aí a gente sabe que nesse tratamento, como foi falado aqui, muito bem, existe ali todo um processo. E dentro desse processo pode haver recaída. E sem tratamento ou sem uma ajuda, o risco de recaída ali após ter parado de beber é muito grande. Então, por isso que tem que ter atenção ali durante esse tratamento. As mulheres são mais vulneráveis que os homens, tanto para se tornar dependente, quanto os efeitos ali ocasionados pelo álcool. Esses problemas para o recém-nato, como mãe, quando a mãe ela teve problema ali de alcoolismo na gestação. Existe uma probabilidade parcial, né, do alcoolismo ele ser genético, aí ele vai agravar ali, por exemplo, os problemas em casa, o clima da família e outros tipos de problema, né? Crianças mais sujeitas a problemas emocionais, quando na família tem problema com o alcoolismo, né? Crianças com problemas psiquiátricos, baixa autoestima, né? Autoimagem distorcida, com repercussões negativas sobre o rendimento escolar, né? Elas subestimam sua capacidade ali, sua qualidade, persistência, de fazer as coisas, são inclinadas a mentiras, conflitos, brigas, entre outros problemas, né. Há o problema ali de desnutrição, quando o álcool é o consumo central ali da pessoa e passa, né, ali pelo estômago e começa a ser absorvido no intestino, vai cair ali na corrente sanguínea, passa pelo fígado e começa a ser transformado em uma substância diferente, e ele, apesar de altamente calórico, o álcool, ele não fornece material ali estocável. Assim, aí a energia oferecida pelo álcool, ela é utilizada na hora e aí tira a fome, né. Assim, o corpo do alcoólatra, ele começa ali a se consumir, né, aí a pessoa perde peso, tem todos esses sintomas e esse sofrimento ali no corpo por causa do uso, do álcool. E aí agora nós vamos ver alguns problemas com relação às drogas, né. As drogas ali, outros estimulantes, relaxantes, alguns entorpecentes, eles são muito comuns, né, e dentro da sociedade, entre os jovens, entre algumas classes sociais, e aí tem algumas substâncias que fazem parte desse grupo, né, maconha, cocaína, crack, heroína, o êxtase, né, e outras substâncias, e alguns medicamentos
que são utilizadas. E aí no ambiente de trabalho a gente precisa tomar atenção, muita atenção e cuidado, porque o uso de certos tipos de substâncias, ela interfere no comportamento da pessoa, como a gente já viu, ela interfere na percepção de risco, né, com relação à sua atividade, com relação ao que você faz, encoraja a pessoa, às vezes, a executar uma atividade de risco sem as devidas proteções, sem os devidos controles, a burlar as normas, as regras ali da empresa, né, a não se comprometer com aquilo que está fazendo, e além, né, de prejudicar a saúde da pessoa, do colaborador, como a gente já viu, é, e traz ali um risco para todos no ambiente organizacional. Hoje a Cecília tá um pouco triste, meio borocochô. É que ela combinou de passar o dia com sua melhor amiga, mas nada da Laura aparecer. O que acontece é que a Laura acabou se envolvendo com drogas e agora está passando por um monte de confusões. É super difícil sair dessa roubada. Ela se afastou dos amigos, atrasou as matérias na escola, parou de comer direito e está super fraca. Nossa, tanta coisa. Gente, não é à toa que a gente usa a palavra droga para se referir a coisas ruins. Drogas são uma droga mesmo. Estamos falando de todas aquelas substâncias que modificam as funções normais do nosso corpo. A maioria é produzida a partir de plantas, mas existem outras produzidas em laboratório também. Desde que o mundo é mundo, algumas dessas substâncias, naturais ou químicas, são usadas pelo homem. Às vezes para alguns rituais, em outras situações para tratamentos médicos ou pesquisas científicas. Mas com o passar dos anos, os homens foram modificando os objetivos e passaram a usar essas substâncias de formas prejudiciais à saúde. São vários os motivos que levam ao uso de drogas: busca pelo prazer, fuga da realidade, transgressão das regras, valores e costumes e a necessidade de sair de si mesmo. Tem também as pessoas que usam drogas para facilitar o convívio em certos grupos sociais. E é aí que o bicho pega. Costumamos separá-las em dois grupos. O primeiro, que chamamos de lícitas, inclui aquelas substâncias que podem ser utilizadas e adquiridas por maiores de idade sem restrições de lei. É o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Depois, temos as drogas ilícitas, o grupo onde estão aquelas cuja compra e venda é proibida por lei e o consumo é uma infração. Estão aí a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e a heroína. Todas, mas todas mesmo, fazem muito mal pra gente. Até o álcool, que pode parecer uma coisa super tranquila, quando consumido em excesso gera danos irreparáveis em quem usa e também nas pessoas que estão por perto. Vocês sabiam, por exemplo, que grande parte dos atos de violência doméstica e acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas? Esse assunto é muito sério, pessoal. As drogas causam dependência química e psicológica. Isso significa que os usuários acabam se tornando viciados e para abandoná-las é muito difícil. O processo sempre envolve sofrimento, conflitos familiares e sociais, agressividade, violência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo risco de morte. Vejam o cigarro, por exemplo. Vocês sabem quantas doenças estão relacionadas diretamente com o seu uso? É que são milhares de substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão, né? Isso sem falar no mau hálito, nos dentes amarelos, na falta de ar. Simplesmente nada de bom. E as drogas ilícitas, que podem ser ainda mais pesadas? Elas trazem dor e sofrimento, tanto para o usuário quanto para os familiares e amigos. O seu uso frequentemente se relaciona com depressão, ansiedade, crises de pânico, além de uma série de doenças que podem ser gravíssimas. E se a gente sabe disso, para que se aproximar dessas substâncias, não é mesmo? Claro que a gente fica curioso, mas é nessas horas que precisamos colocar a cabeça no lugar. Se a sensação imediata pode até ser agradável, as consequências são muito, muito sérias. Tão sérias que este é um dos grandes problemas do nosso país. Vale a pena colocar a nossa vida em jogo? Claro que não, gente. Curiosidade a gente mata com informação, e não correndo riscos, né? É por isso que sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, o melhor é perguntar. E é dever do nosso governo, nossas famílias e de toda a sociedade garantir o acesso às ações de prevenção ao uso de drogas. O esporte, o lazer e a cultura são atividades que contribuem para o desenvolvimento humano saudável e livre de drogas. Sem falar que são super divertidas, né? Os nossos pais, professores e os profissionais de saúde têm muitas informações sobre o assunto e podem e devem compartilhar conosco. O melhor jeito de ficar longe das drogas é conhecendo os riscos que elas implicam. E o melhor jeito de levar a vida é bem longe delas.
E aí, as drogas, elas causam também alterações no cérebro. Produzem ali alterações marcantes, né, no funcionamento cerebral. O efeito causado na pessoa ali pode variar dependendo da droga utilizada, da quantidade, associada ali com uma bebida alcoólica, ou associado com o uso de outras substâncias, né. Os efeitos podem ser ali, de relaxamento, que é uma falsa sensação de bem-estar, né, de alucinações, né, seja visuais, auditivas e sensações ali de flutuação. Pode causar ali uma excitação, uma sensação de euforia, tá. E aí, ela vai alterar, né, o padrão da percepção, da consciência da realidade da pessoa, por isso é muito perigoso associar a droga ali com o âmbito ocupacional, porque muitas vezes nós realizamos atividades sérias, perigosas ali, e aí essa falta de percepção, de consciência da realidade, você pode se machucar e ainda machucar outra pessoa, né. A droga pode alterar a percepção que o usuário tem de si mesmo, tá. Apesar das alterações, ali nas suas atitudes, a pessoa que usa a droga, ela não tem percepção disso, ela não vê o que ela está fazendo nesse sentido, tá. Eventualmente, eh, jamais estará ali em condições, né, pra dirigir, uma vez que, além que o Código de Trânsito ele proíbe, né, o uso de drogas e associado ali com a direção, ok? E aí você aumenta muito o risco para você e para os demais usuários da via ali, daquele local, associar o uso de bebidas e ter drogas com a direção, tá? É falsa, né, a sensação que o drogado ele tem, que está tudo bem, e a combinação com álcool e outras substâncias, como eu falei, é extremamente perigoso, e os efeitos nocivos da substância ali ingerida podem se multiplicar. Boca seca, pulso acelerado, náuseas, dor de cabeça, tontura, visão embaçada. Milhões de pessoas estão sob efeitos de drogas no Brasil, até as crianças. Um drama que ameaça o futuro do país. Cada vez mais, crianças são rotuladas de hiperativas ou de sofrerem de déficit de atenção. Em vez de analisarmos o contexto da vida e da educação que damos às crianças, a medicalização tem sido a opção mais cômoda. As vendas de remédios que prometem curar esses problemas cresceram 16 vezes entre 2000 e 2008 no Brasil. Quando classificamos essas crianças como doentes, corremos o risco de projetar nelas nossas próprias carências. Muitos dos profissionais que lidam com as crianças e as próprias famílias também sofrem de estafa, depressão, ansiedade ou síndrome de pânico. A venda de remédios para esses males aumenta cerca de 40% desde 2005. Drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para trabalhar, drogas para estudar. Não nos damos conta de nossos próprios vícios, nem do crescente processo de medicalização em que vivemos. Muitas vezes continuamos nos drogando sem encarar as causas dos problemas. Quando falamos em drogas, a grande maioria pensa em crack ou maconha. Muitos até se lembram que o álcool e o cigarro são as drogas que mais matam, mas poucos pensam nos hábitos viciosos aos quais nos acostumamos, em especial nas grandes cidades. Ao enfrentarmos um problema social, como o fenômeno do uso do crack, por exemplo, somos induzidos a aceitar a ideia de que a droga é o X do problema e que só a internação resolve. Como se uma substância fosse a única responsável pela degradação social em que vivemos. Mas afinal, o que são drogas? A palavra droga provavelmente começou a ser usada na Holanda no século XV. Se referia aos produtos trazidos de longe, em especial aos temperos como cravo, canela, as pimentas e outras especiarias usadas para preservar a comida e dar sabor à vida. Além de temperar,
Muitas dessas chamadas drogas já eram usadas há milênios para curar, estimular, acalmar, mas também para alterar a consciência e buscar outras formas de conexões espirituais. O apetite dos europeus por estes produtos alimentou disputas entre reis e comerciantes pela descoberta e controle de novas rotas comerciais. Isso levou à colonização de vastos territórios e à massificação do tráfico de seres humanos como escravos. Com os lucros desses comércios, além de madeira, ouro, prata e os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, nasceu um novo estilo de vida baseado na cidade e no consumo. Isso causou mudanças que influenciam praticamente o planeta inteiro até hoje. Entre os frutos dessas mudanças, piorada pela destruição ambiental, o recente aumento dos casos de depressão, ansiedade e outros problemas mentais nos mostram que precisamos repensar esse modelo. A pressão para que nos moldemos a um padrão único de comportamento chega desde a infância de várias maneiras a várias gerações. As dificuldades em lidar com essas tensões, ao mesmo tempo em que somos levados a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento de nosso planeta e seus habitantes. As indústrias, em especial a farmacêutica, bancam grande parte dos trabalhos científicos e tentam nos convencer que essas angústias podem ser medicadas. Seres humanos não são máquinas, e uma sociedade doente não pode continuar classificando e medicando alguns, enquanto nega direitos fundamentais a uma imensa maioria que não se encaixa no mundo idealizado da propaganda. Nós e nossas crianças precisamos de afeto, dedicação e de um sistema de educação centrado no respeito e solidariedade. Entender e repensar nossas cidades, nossas escolas, nossas economias é fundamental. Se informe e participe do debate sobre medicalização. E aí é muito importante a gente falar, né, sobre o tema no ambiente de trabalho, né, com a família, com as pessoas ao nosso redor, para que se tenha conhecimento, né, conscientização no âmbito ocupacional, que é onde a gente trabalha, né, às vezes muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa ela faz o uso e aí a gente trabalha ali uns com os outros, nos colocando em risco até mesmo sem saber. Então é preciso ter consciência sobre o tema, para que a gente possa trazer a prevenção, trazer o tema de saúde Quando o ali assunto é para uso todo e mundo. abuso de drogas, um dos principais problemas é conseguirmos falar de forma aberta sobre o preconceito contra o usuário. Aposto que você já ouviu absurdos como droga é coisa de vagabundo, é falta de vergonha na cara. O preconceito aumenta principalmente com usuários de drogas consideradas pesadas, como o crack e a cocaína. Diferente do que mostram essas imagens que pintam os usuários desse jeito horrível, como zumbis, o que a gente precisa é poder conversar sobre o assunto sem julgamentos. E é por isso que eu estou aqui. Imagina se depois de ver uma propaganda dessas, a pessoa não terá vergonha de pedir ajuda. Quanto maior a vergonha, mais a pessoa se isola, o que em vez de ajudar, pode acabar levando a problemas ainda maiores. Eu citei usuários de crack e cocaína como os principais alvos desse preconceito. Para começo de conversa, nem todo mundo sabe que as duas drogas são compostas pela mesma substância extraída das folhas de uma planta conhecida como coca. A cocaína pode ser apresentada sob a forma de um pó branco que costuma ser aspirado ou dissolvido em água para uso na veia. Mas ela também existe em forma de pedras, que é o que nós conhecemos como crack. O crack é fumado em cachimbos. A diferença entre o pó e a pedra está na aparência e na forma de uso. Mas e os efeitos? Os efeitos de uma droga são sentidos quando a droga chega no cérebro. Quando uma pessoa fuma crack, a fumaça cai nos pulmões, é absorvida em segundos.
Daí para a corrente sanguínea e para o cérebro é um pulo. Já quando a pessoa cheira, aspira a cocaína, o pó precisa ser absorvido pela mucosa nasal, um processo que demora alguns minutos. Ao chegar no cérebro, os efeitos são basicamente os mesmos: sensação de euforia, estado de alerta e, o mais importante, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os efeitos cardiovasculares são os mais perigosos porque, em casos extremos, podem levar à parada cardíaca. Que essas drogas trazem problemas para a saúde física e emocional, todo mundo sabe. Mas é importante lembrar que o uso não é igual para todos. Tem gente que usa não para curtir, mas para pegar no batente. Aquela pessoa que, para render mais e aguentar o tranco de um dia pesado de trabalho. É gente que trabalha e muito. Não tem nada a ver com aquela história de coisa de vagabundo. É comum pessoas começarem a usar alguma droga achando que não vão ter problemas mais graves, que terão sempre o controle da situação. Mas a partir de um momento, não conseguem mais tocar a vida normalmente sem ela. E não estou falando só de crack e cocaína, mas também de drogas legalizadas, como medicamentos. Pessoas que começaram a usar por conta própria relaxantes musculares, calmantes, remédios para dormir, por exemplo, e que agora se acham dependentes dessas medicações. Não encare o problema da dependência química de forma diferente, porque um caso é crack, o outro é um medicamento vendido na farmácia. O que importa é a saúde das pessoas. O importante é falar abertamente sobre o problema. Quanto mais informação o usuário tiver, maior a possibilidade de ele conseguir reduzir os danos. No caso da cocaína e do crack, por exemplo, algumas dicas podem ajudar. Cuidado, compartilhar canudo ou cachimbo aumenta o risco da transmissão de doenças como tuberculose, hepatites virais e até a AIDS. Atenção com as misturas. A combinação de álcool e cocaína faz com que o fígado produza uma substância tóxica associada a convulsões e a danos para o próprio fígado. Sabe aquela expressão, saco vazio não para em pé? Ela serve muito bem nesse caso. Usar substâncias de estômago vazio deixa o usuário mais vulnerável e suscetível aos desmaios. Achou esquisito eu dar essas dicas? Quando a gente fala essas coisas, as pessoas às vezes pensam que nós estamos estimulando o uso. Não entenda errado. É fundamental que os usuários tenham acesso a informações que os ajudem a reduzir os danos causados pelo uso. Mas o mais importante é a pessoa entender o papel que a droga tem em sua vida. Se virou prioridade na sua rotina, se é a única coisa que te mantém de pé para seguir o dia a dia, e se afeta negativamente o seu trabalho, ou a sua vida, ou a vida das pessoas ao seu redor, a coisa não está legal. Se esse é o seu caso, não tenha vergonha nem medo de procurar ajuda. Reconhecer que você está com um problema de saúde é o primeiro passo para a mudança. O SUS oferece tratamento gratuito para pessoas nessa situação. Guarde algumas siglas. Você pode procurar uma UBS, Unidade Básica de Saúde, um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ou um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Não é fraqueza nenhuma procurar ajuda. Pelo contrário, é demonstrar força. E mantenha sempre o contato com o Senar, que promove continuamente ações de educação em saúde para que vocês, homens e mulheres do campo, possam fazer escolhas mais saudáveis. A saúde é o nosso bem maior. Cuide dela com carinho. Então, é importante a gente tratar as pessoas com respeito, né? Foi falado aqui do preconceito que às vezes o usuário ele sofre e isso impede que as pessoas busquem tratamento, tá? Existem os órgãos disponíveis para ajuda, para tratamento, como foi falado, então procure ajuda.
Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? É importante a gente saber que toda ação ela provoca ali uma reação. Então, a gente precisa entender que quando o usuário ele escolhe, mesmo que experimentar, usar, né, socialmente, ele está contribuindo ali para a violência do local que se vive, Aqui para falar um pouquinho entre outras situações, inclusive contribuindo para o sobre crime. o sistema nervoso e as drogas. As drogas, elas também são chamadas de entorpecentes. Elas são substâncias que modificam as funções do organismo, bem como o comportamento das pessoas. Essas drogas, elas podem ser tanto ingeridas, injetadas, inaladas ou absorvidas pela pele. E elas também, em relação ao seu efeito, podem ser classificadas em 3 formas. As drogas tranquilizadoras ou depressoras, que são exemplo do álcool, solventes, inalantes, cola de sapateiro, maconha e assim por diante. Nós temos outro grupo que são as perturbadoras ou as alucinógenas, que são formadas pelo cogumelo, o LSD, entre outras, e as estimuladoras, que são aquelas que estimulam o sistema nervoso, que é o crack, a anfetamina, o êxtase e a cocaína. Elas também podem ser divididas em relação ao seu comércio. Então, nós temos drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são permitidas por lei, que elas podem ser compradas com algumas restrições. Por exemplo, menores de 18 anos não podem comprar e também não podem utilizar bebidas alcoólicas e cigarro, apesar do seu comércio ser legal para pessoas acima de 18 anos. Essa categoria aí das drogas lícitas inclui tanto o tabaco, que seria o cigarro, o álcool e alguns medicamentos. Já as drogas ilícitas são aquelas proibidas por lei. Elas são consideradas drogas que causam uma maior dependência nos seus usuários. Exemplo dela é a maconha, a cocaína, a heroína, o êxtase, o crack, a heroína e várias outras drogas. Um assunto que sempre está junto com as drogas é a dependência química. Por que eu estou falando isso com vocês, gente? Porque a adolescência geralmente é onde tem o maior consumo de drogas, porque é um período conturbado da vida da pessoa. Além da integridade física, a toxicidade, a toxicodependência da droga, ela afeta o campo psicológico da pessoa também. E a dependência química, ela é progressiva, ou seja, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um processo dependente do desejo de consumir e obter mais, supostamente para aumentar a satisfação do usuário. E a dependência química, ela também é incurável. Ela pode ser amenizada, pode ser tratada, mas ela é bem complicada. E o que eu queria falar com vocês em relação às drogas e o sistema nervoso é isso, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e até. Meu nome é Maria da Glória e tenho 42 anos. Quando entrei nas drogas, foi a partir dos 16 para 17 anos. Tipo, 2 amigas minhas fumavam, né? Aí eu sempre ficava de olho. Aí um dia eu peguei e disse, eu quero experimentar. Foi a partir daquela hora que eu comecei a conhecer a droga que eu comecei a viciar e comecei a comprar e usar sozinha. Me viciei e dali eu não consegui mais parar. Eu usei essa droga durante 20 anos. Me arrependo de tudo. Porque ela não me levou a nada, só perdi.
O fundo do poço foi quando eu dei por mim, que eu perdi a guarda do meu filho, aí é que eu senti, eu vou parar e vou parar mesmo. Olhei na frente do espelho e disse, hoje eu não fumo mais. Estou lutando até hoje com a abstinência da droga, para mim não recair na droga de novo. Hoje eu estou aqui, ó, desempregada, não fiz meu 2º grau, me arrependi, tudo por causa das drogas. Por causa das drogas, eu estou assim, ó, ferrada. Experimentei, fui atrás dos outros, me iludi, não experimenta. Se alguém dizer, tu é careta, não, careta é quem está usando. Não experimenta que tu vai se dar muito mal. Não usa, que tu pode se ferrar como eu. Então é importante a gente ter acesso a esse tipo de depoimento, né? Pessoas que já se envolveram, tiveram experiências, para que a gente possa perceber que realmente não vale a pena o envolvimento com as drogas. E aí a gente percebe que as drogas ela pode mudar a vida de uma família, da pessoa, de uma empresa, né? E aí agora nós vamos falar, para a gente finalizar, sobre o tabagismo. A nicotina, aparentemente, né, ela não faz mal para ninguém, né? É um estimulante ali leve, que traz poucos riscos à saúde, mesmo que usado regularmente, mas por outro lado a nicotina é uma das drogas mais sedutoras que existem, né? Seu maior problema está ali na capacidade, né, que ela causa, que ela pode causar dependência no usuário, né? E aí, depois de algum tempo de uso, fica muito mais difícil o usuário ali, ele largar a nicotina. E aí é mesmo verdade ali que fumar pode provocar rugas, né? O resultado, né, deixa poucas margens para dúvida, né? Os fumantes eles apresentam ali bem mais procedentes ali de rugas no rosto, aparência ali de pele envelhecida, né? Sem hidratação, comparado com outras pessoas ali da mesma idade que não fumam. Então, o tabaco ele vai envelhecer muito ali o usuário. Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas e milhões de radicais livres entram no seu organismo. As substâncias da fumaça do cigarro atingem boca, narinas, faringe, laringe, esôfago, traqueia e pulmões, além dos aparelhos digestivo, renal e circulatório. A nicotina é uma das substâncias químicas do cigarro que provocam a liberação de substâncias estimulantes. Isso acontece quando ela atinge certas regiões do cérebro, como o sistema mesolímbico, que controla várias emoções. A nicotina atinge o cérebro em menos de 10 segundos. Por ser uma droga, a nicotina estimula o sistema nervoso central, SNC, e provoca dependência química, isto é, a pessoa tem uma série de sintomas quando não fuma, como irritação, insônia e depressão. Essa é a principal causa para a pessoa continuar fumando.
Quem fuma apresenta aumento de doenças dentárias e gengivais e mau hálito. Você já beijou alguém que tem gosto de cigarro na boca? O cigarro também provoca envelhecimento precoce. Suas substâncias causam diminuição das fibras elásticas da pele, além do aumento da osteoporose, que atinge mais frequentemente o fêmur e a coluna lombar. No sistema respiratório, o fumo altera o funcionamento dos pulmões, comprometendo sua capacidade de respirar. Repare a dificuldade do ar para sair dos pulmões, como mostram as curvas espirométricas. Nos pulmões de uma pessoa não fumante, o ar sai mais rapidamente. Já nos pulmões de um fumante, há uma dificuldade maior. A fumaça do cigarro também provoca inflamações nos brônquios e bronquíolos. Nos alvéolos, que são as estruturas finais dos pulmões, causa ruptura das paredes entre um alvéolo e outro, dando origem ao enfisema. A doença leva à redução progressiva e irreversível da capacidade de troca gasosa com o sangue no pulmão. Outra doença causada pela fumaça do cigarro é a bronquite crônica. Ela causa a inflamação dos brônquios, que passam a produzir uma enorme quantidade de catarro, provocando tosses intensas e diárias. O fumo também provoca vários tipos e em diversos órgãos, sendo o mais frequente o câncer de pulmão. Isso acontece devido à ação de mais de 60 substâncias cancerígenas presentes na fumaça do cigarro. São essas substâncias que provocam lesões nas células, dando origem aos cânceres. Tumores malignos também podem surgir no nariz, na boca, na garganta, no esôfago, no estômago e mesmo em outros órgãos como a bexiga, os rins, o pâncreas e, em mulheres, também o colo do útero. Quem convive com fumante é chamado de fumante passivo e pode ter as mesmas doenças pulmonares, além de infarto do miocárdio e derrame cerebral. As principais causas para o início do tabagismo são convivência com amigos, pais e familiares que fumam, influência de personagens que fumam nos filmes e na TV, ou pessoas fumantes com forte influência sobre você. Seja você mesmo e não se deixe levar pelos outros. Aprenda mais no site www.projetohomemvirtual.org.br. E vamos falar agora um pouquinho sobre a saúde. E quando o assunto, né, é o cigarro, não se pode deixar de falar sobre isso. Da mesma forma que a gente precisa falar sobre o alcoolismo, né, sobre as dependências das drogas, nós também precisamos falar sobre o tabagismo. A ideia de que fumar não faz mal a ninguém, né, que a pessoa ela não vai ficar violenta, ela é incapaz de dirigir e operar máquinas que exigem coordenação motora, tá? Além de trazer ali uma distração na hora de desenvolver as suas atividades, baixa produção, traz sim riscos com relação você operar equipamentos, você está dirigindo ali utilizando apenas uma mão, isso diminui a sua coordenação motora, tá? É um perfil específico, né, da nicotina, e o fato de ser vendido legalmente, né, em lugares públicos, e aí torna ali o cigarro, o uso do cigarro tolerado. Né? Quantas vezes que não se ouve, né, antes de ter um filho fumando do que ter um filho bebendo ou se drogando, né? As duas teorias legalmente, que se forem usados conforme ali as orientações do seu fabricante, conforme as recomendações do fabricante, dos fabricantes, matam, tá? Então, arma de fogo e cigarro, eles matam. O cigarro mata. Todo mundo que fuma sabe disso, mas continua fumando. Sabe por quê? Porque as campanhas contra o fumo são uma droga. Elas não alertam sobre as piores consequências do tabaco. Mas o Mortadela vai acabar com isso. E é pra já. Eu já falei 1000 vezes pra você parar de fumar, mas você não me escuta.
O Ministério do Mortadela adverte: fumar causa surdez. Vou ali na padaria comprar um cigarro e já volto. O Ministério do Mortadela adverte: quem fuma corre mais risco de morrer atropelado. Com licença, você me empresta o isqueiro? Claro. Opa, tem uma mané chavecando minha mulher. Não é nada disso, eu só tava... Tá achando que eu sou trouxa? Some daqui e não olha pra trás, moro? O Ministério do Mortadela adverte: fumar causa perda dos dentes. Pô, cara, quer fumar? Abre o vidro, né? Passa o celular e a carteira, playboy. Demorou. Quem mandou deixar o vidro aberto, otário? Perdeu, playboy, perdeu, fui! O Ministério do Mortadela adverte: quem fuma corre mais risco de ser assaltado. Ai, Gustavo, você não comprou camisinha? Ah, amor, eu só tinha R$3 e tinha que comprar meu cigarro. Ah, então vamos sem mesmo, vai. Mas só dessa vez. O Ministério do Mortadela adverte: fumar causa gravidez indesejada. Viram quantos riscos terríveis? Peraí, também não é assim. Você só fala dos problemas de fumar, mas pra mim, por exemplo, o cigarro só trouxe coisa boa. Graças a ele eu fiquei famoso. Estão vendo esse cara aqui atrás do maço? Sou eu. Eu tô em mais de 50 mil maços de cigarro. Sabe o que é isso? É fama, meu amigo. Eu tô na mídia, tô nas bancas, nas padarias, nos botecos. Eu tô na boca do povo. E aí, de uma forma, né, mais humorística, quando diz que o cigarro ele não traz problema nenhum, né? Ele não traz ali risco apenas para quem o fuma. Então a gente viu que, na verdade, não é a verdade. O cigarro ele pode trazer diversos outros problemas, né? Se você já fuma, muita gente consegue parar de fumar, né? A maioria para por conta própria ou com a ajuda da família, dos amigos, por conselho médico, né? Por vontade de viver mais tempo, com melhor qualidade de vida, saúde, para ver os filhos ali crescerem, né? Não são muitos que conseguem parar pela primeira tentativa, mas ali a insistência, a perseverança, né, aqueles que tentam, eles vão aprendendo ali com os erros do dia a dia, vão alcançando sucesso e parando de fumar, sim. Por que você deveria parar de fumar? O tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental. Anualmente, o cigarro mata 7 milhões de pessoas, o que corresponde a mais da metade dos usuários, segundo a Organização Mundial de Saúde. A maior causa de morte evitável do mundo é o tabagismo. Os malefícios do tabaco atingem todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Até hoje, foram identificadas 4.720 substâncias em 15 funções químicas na fumaça do cigarro, das quais mais de 60 apresentam atividade cancerígena. Por isso, o tabaco é um fator de risco de mais de 50 doenças, atingindo os aparelhos respiratório, cardiovascular, digestivo, urinário e genitálias, neoplasias malignas, risco na gravidez e para o feto e queda de defesas imunitárias. Ao parar de fumar, você obtém muitos ganhos para a sua saúde. Veja só, após 20 minutos, a frequência cardíaca e pressão arterial voltam aos níveis normais. Depois de 48 horas sem fumar, as terminações nervosas começam a se regenerar, o olfato e o paladar melhoram. Em 2 semanas, você já sentirá que suas funções pulmonares começaram a melhorar. 1 ano após encerrar o vício, seu risco de uma doença coronária cai para a metade. Um ótimo motivo para parar de fumar, certo? Após 5 anos, a chance de ter um derrame é a mesma de uma pessoa que nunca fumou. E para finalizar, depois de 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para a metade em comparação com quem fuma. Agora, você já parou para pensar que, parando de fumar, você pode economizar seu dinheiro e gastá-lo de forma mais interessante e saudável? Pense nisso. Dependência é uma doença, mas ela tem cura. Encerrar o vício não é uma tarefa fácil, mas é possível através do uso de medicamentos e terapias. Especialistas afirmam que a vontade de fumar não dura mais que alguns segundos.
Retire o cinzeiro e o isqueiro de perto. Distraia a atenção e evite ficar parado. Para ajudar, beba água gelada, coma uma fruta e pratique atividade física. Em todo caso, procure por ajuda. Seja mais forte do que o vício. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. E não, então seja forte, combate ali, tenta combater o vício, né? Como o seu corpo ele vai reagir quando você para de fumar? Depois de 20 minutos do seu último cigarro, seus batimentos cardíacos ele fica menos acelerado. Depois de 12 horas sem fumar, né, os níveis de monóxido de carbono voltam ao normal no seu sangue. Depois de 2 a 3 semanas do último cigarro, o seu risco de morrer de ataque cardíaco começa a diminuir, né, suas funções pulmonares começam a melhorar. Depois de 1 a 9 meses sem fumar, né, o seu último cigarro, a diminuição ali de tosse e falta de ar, há uma presença ali, né, de diminuição tanto da falta de ar e diminuição também da tosse. Depois de 1 ano do seu último cigarro, o risco de contrair doenças coronárias já é a metade do que era quando você fumava. Então, depois de 5 anos de parar ali depois de 5 anos do seu último cigarro, o risco de derrame ele é reduzido, né? Parou de não fumante de 5 a 15 anos antes de parar de fumar. Depois de 10 anos, a chance de morrer por câncer de pulmão é a metade do que a de um fumante. Os riscos de morrer de câncer de boca, garganta, estômago, bexiga, fígado e pâncreas diminuem. Depois de 15 anos, você parou, o risco de contrair doenças coronárias é o mesmo de alguém que nunca fumou na vida. Então, fumar é um hábito muito difundido no Brasil, né? E todo mundo é importante conhecer, não apenas as causas disso, né? Mas como as consequências ali para a pessoa, para a saúde, para os trabalhadores, né? Que convive com o fumante ali, que pode ser se tornar um fumante passivo, ok? Existem programas, né, de acolhimento para tabagistas, onde você pode procurar ali para pedir ajuda. É muito importante, né, que a gente tenha essa conscientização, porque o cigarro também ele mata. E se você já fuma, né, se esforce, né, busque apoio na família, nos amigos, dentro do relacionamento, tá? Para que você consiga parar de fumar. E em caso de emergência, tá? Vocês podem anotar os números de emergência. 192 é o SAMU, né? Em caso de emergência para dor no peito, mal súbito, intoxicação, queimaduras, né? Quedas, crises, traumas, perda de consciência, hemorragia, etc. SAMU, tá? E 193 para acionamento dos bombeiros em caso de incêndio, tá? Desabamento, vazamento de gás, outros choques elétricos, outras ocorrências, 193 SAMU, ok? Então, segurança é um dever de todos, estejam seguros, ok? Trabalhe com segurança, tenha consciência, tá? Cuide da saúde de vocês,
ok? E excelente trabalho, muito obrigado pela atenção de todos.